Marcelo, olá pessoal do Flamengando, mais um clique no lance. Pessoal, a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro começou na quinta e terminou no sábado, porque hoje, dia 6 de outubro de 2024, agora são 19 horas e 7 minutos, foram realizadas as eleições municipais em todo o país, a democracia acontecendo aqui no Brasil, no momento do eleitor escolher os seus representantes. Começou na quinta-feira com o Fluminense fazendo uma cera danada para conseguir ganhar do Cruzeiro por 1-0, graças ao goleiro Fábio, um gol do John Arias, e no final uma cera incrível. Mas o Fluminense venceu por 1-0, resultado que foi muito importante para o time do Rio. O Atlético Goianiense perdeu para o Criciúma por 2-0 e praticamente se afundou na lanterna do campeonato. Na sexta, o Grêmio fez 3-1 no Fortaleza. O resultado que para o Flamengo foi muito bom, porque o Fortaleza está em terceiro, e o Flamengo, como ganhou na rodada, tirou pontos do Fortaleza, da desvantagem que há em relação ao Fortaleza. E aí veio os jogos de sábado, vieram os jogos de sábado, perdão. E o Flamengo jogou lá na Boa Terra contra o Bahia, venceu por 2-0, mas mais do que venceu, o Flamengo fez uma partida muito boa. O Bahia praticamente não jogou. O Flamengo não só anulou o Bahia, como construiu muito. Pontos negativos. Falta finalizar mais. Em algumas jogadas próximas à área, o time não chuta. E às vezes que chuta, está perdendo muito gol. Eu posso fazer até uma analogia, vou fazer no clique na Live Raiz amanhã também, 9 horas da noite, todos estão convidados, do líder Botafogo com o Flamengo. Eu vi o Botafogo também na Arena da Baixada, 1-0, gol de Igor Jesus. O Botafogo perdeu um caminhão de gol, mas permitiu ao Atlético chances de gol depois, lá no fim. O Flamengo só permitiu um lance do Luciano Juba, que se entra no final, já nos acréscimos, ainda estava 1-0 o Flamengo, seria um castigo imenso. Então o Flamengo mais sólido atrás, permitindo menos, mas finalizando menos que o líder Botafogo, em volume, porque muitas vezes chega próximo, tocando bem, mas não bate no gol. O Flamengo venceu com muita justiça por 2-0, o Bahia não conseguiu jogar, por causa, tudo bem, estava sendo Everton Ribeiro, é verdade, mas muito mais mérito do Flamengo, que marcou em cima, que dividiu todas as bolas, que soube ocupar bem os espaços, que triangulou bem, do que, na verdade, um demérito do Bahia, apesar do Bahia também ter jogado muito mal. Flamengo 2-0, um gol marcado no primeiro tempo pelo Ayrton Lucas, uma jogada do Wesley, no fundo, numa triangulação. O Bruno Henrique bate, o Marcos Felipe faz uma grande defesa, mas na volta o Ayrton Lucas, lateral esquerdo, faz o gol. E já nos acréscimos, pênalti claríssimo no Michael, que tinha entrado, o jogador foi inclusive expulso. Na hora eu falei que foi pênalti. E acertei, porque o juiz deu, e depois ainda expulsou o jogador do Bahia. E aí o Gerson, que foi o dono do jogo, Arrascaeta muito bem, Gerson muito bem, e o Wesley, que saiu machucado, muito bem. Ele pegou e deu a bola para o Alcaraz, que entrou no segundo tempo, jogou muito bem também. E o Alcaraz bateu e fez 2-0. Quem não esteve muito bem para mim, ninguém esteve abaixo da crítica, acho que não esteve bem foi Dela Cruz. Dela Cruz atrasando um pouco a jogada, muito lento no raciocínio às vezes. Mas, no geral, o Flamengo fez uma partida excelente, a defesa muito bem, Léo Pereira muito bem, Ortiz bem. Bruno Henrique criou, às vezes perdeu, às vezes acertou, às vezes errou, mas lutou muito. E o Michel, quando entrou no final, muito bem. O Gabigol recebeu poucas bolas, perdeu um gol numa bola que recebeu, mas ele não foi muito acionado. O Flamengo não está conseguindo fazer a bola chegar no Gabi, apesar de criar muito. Mas ele se movimentou, não foi brilhante, mas se movimentou bem. 2-0 muito importante. Por quê? O Palmeiras jogou em Bragança Paulista, o vice-líder do campeonato, contra o Bragantino e não saiu do zero. Então o Flamengo tirou 2 pontos em relação ao Palmeiras. Na rodada passada tinha tirado 2 pontos em relação ao Botafogo, o Botafogo empatou com o Grêmio. E tirou 3 pontos em relação ao Fortaleza, que perdeu, como eu falei, para o Grêmio na sexta-feira por 3-1 no sul do país. Então o Flamengo agora ele está numa situação com 51 pontos e um jogo a menos, que se ele ganhar esse jogo a menos, ele fica a 1 ponto do Fortaleza. Né? Lógico que o jogo a menos não é agora, mas só para a gente entender. 1 ponto do Fortaleza, e ele tem um confronto direto ainda com o Fortaleza, e ele ficaria ali a 3 do Palmeiras e a 6 do Botafogo, ele tem 9 de desvantagem para o Botafogo. Está no campeonato. O campeonato está aberto, o Flamengo não depende dele, mas está na briga. Até porque Palmeiras e Botafogo vão jogar, ou ambos, ou um dos dois também vai perder pontos. De forma que o Flamengo está na disputa.
O Flamengo jogou muito bem na marcação, na volúpia, no entrosamento, e o time vai caminhando. Eu me arrisco a dizer que o Flamengo voltou a ter o melhor futebol do campeonato, ao lado do Botafogo, que também jogou muito bem na Arena da Baixada, mas o Botafogo não mata o jogo, e aí deixa o azar perto. Mas os dois jogaram muito bem. O Palmeiras eu vi trecho, então eu tenho dificuldade, né? Eu não gosto de analisar sem ver. O Fluminense ganhou do Cruzeiro por 1-0, mas foi muito mal, na minha opinião. O Cruzeiro também foi muito mal. Mas o primeiro tempo do Cruzeiro foi melhor do que o do Fluminense. O segundo tempo, o Fluminense fez o gol. Foi melhor, apesar do Fábio ter salvado um empate. E numa jogada de área, que o jogador cabeceou, e na volta com um gol vazio, o jogador do Cruzeiro chutou para fora. E depois, no final, o Fluminense fez o caicai e não quis mais jogar. Por que eu estou falando do Fluminense? Que é o próximo jogo do Flamengo. O Flamengo tem que se impor, que o Fluminense não vive o melhor momento em termos de confiança. O Flamengo tem que se impor para ganhar e continuar remando em busca do título brasileiro. Agora vamos para a data FIFA e na volta tem o jogo da Copa do Brasil de volta com o Corinthians. Corinthians que não saiu da zona do rebaixamento porque empatou na Neoquímica Arena em 2-2 com o Internacional. Levou o gol de empate no finalzinho, estava 2-1 Corinthians. O Inter botou 1-0, o Corinthians virou 2 gols do Yuri Alberto. Eu critiquei muito o Yuri Alberto pelas atuações recentes, aquela confusão no jogo do Flamengo, mas recentemente ele tem sido decisivo, a gente tem que pontuar. E foi 2-2. Uma coisa interessante que eu queria dividir também com vocês da rodada foi na Série B, quando o Rafael Jaime, na live pré-jogo Grêmio-Flamengo, falou que o nível da Série B tinha caído muito, que a qualidade do futebol brasileiro, estava fazendo uma análise dos técnicos e tal. Olha, rapaz, Novo Horizontino não, foi o Mirassol contra o Vila Nova, eu estava em duas telas vendo, foi um horror, foi 1-0 gol do Negueba para o Mirassol, que está no G4, mas foi praticamente a única bola que foi no gol do jogo todo. Realmente o nível, está emocionante a tabela, mas o nível do futebol precisa melhorar muito. Nossos técnicos precisam botar os jogadores, precisam trabalhar melhor as equipes para que a seleção e os nossos clubes apresentem sempre um bom espetáculo para o torcedor. Então, mais ou menos foi isso a rodada. O Palmeiras empatou, o Flamengo ganhou, o Botafogo ganhou, Fortaleza perdeu, o São Paulo perdeu para o Cuiabá por 2-0, o Cuiabá ainda respira e o São Paulo se afasta. Então, se o Flamengo se aproximou de Palmeiras e Fortaleza na rodada, ele se afastou do Bahia, porque ele ganhou do Bahia, e do São Paulo, que estava ali na cola dele, ficando numa posição boa. E do Inter, que empatou, o Flamengo abriu mais 2 pontos para o Inter. Foi uma rodada muito boa para o Flamengo permanecer no G4, se aproximar da terceira posição, quiçá da segunda. Vamos ver o que os próximos capítulos, as próximas rodadas nos reservam. Tá bom, pessoal? Amanhã, segunda-feira, live raiz. Eu tô nessa, acho que sou eu. Se eu não estou enganado na escala, sou eu, Brian e Marcelo. Não percam não, que vai ser muito legal ter vocês. Comenta aí, pergunta, e eu acho que tem muita coisa legal para acontecer nesse final de ano. Um abraço, valeu, gente. Uma outra coisa legal, esqueci lá embaixo, né? O Vitória empatou com o Atlético em Minas 2-2, somou um pontinho, Cuiabá ganhou, o Fluminense ganhou, o Atlético Paranaense perdeu, o Grêmio ganhou, o pessoal de cima andou um pouquinho e pressionou o Atlético Paranaense, que não ganhou na rodada. Vasco empatou com Juventude em 1-1. Juventude que vai receber o Palmeiras na próxima rodada, e o Botafogo vai receber o Criciúma no Rio, né, ali naquela parte que interessa ao Flamengo. E no primeiro turno, o Criciúma ganhou do Botafogo. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse segundo turno. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Flamengando. Valeu, Marcelo. Na vitória ou na derrota.